Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender sobre tensão elétrica. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem como DDP, tensão, diferença de potencial, voltagem, ou do francês voltage. Será que é tudo a mesma coisa? Quer aprender? Vem comigo. Vamos voltar lá em 1881, quando a palavra volt acabou sendo oficializada, né? A palavra ela surgiu a partir do nome do físico-cientista Alessandro Volta, quem foi nascido em 1745, se eu não me engano. Então, a partir dele, em 1881, né, foi batizado ali, oficializado, né, o termo Volt, em homenagem ao físico que inventor, né, também da primeira bateria elétrica. A partir daí surgiu, né, o que nós chamamos de Volt. E aí a galera chama popularmente a tensão elétrica ou generaliza a tensão e diferença de potencial elétrico chamando de voltagem. Não posso dizer que é um termo errado, mas não é um termo utilizado, né, por engenheiros, cientistas e técnicos eletrônicos. Normalmente, sempre vamos se referir ali à tensão elétrica como tensão, diferença de potencial, e volt, nós entendemos que é a unidade de medida que vai ser utilizado para calcular a diferença de potencial entre dois pontos. Tensão elétrica nada mais é, né, do que a diferença entre dois pontos. Bom, o objetivo dessa matéria não é somente a questão da termologia correta, é entender, é importante que a tensão elétrica ela nunca parte do princípio de um único ponto. A tensão elétrica ela só vai existir a partir entre dois pontos ou a partir de dois pontos. Vou fazer ou vou trazer uma analogia para tentar explicar melhor, né, e deixar um pouco mais claro para vocês aí, galera, que está, né, assistindo a gente. Porque a gente sabe que é uma termologia normalmente não muito comum, né? Não sei se no cotidiano de vocês é comum, mas a ideia é tentar deixar isso mais simples e mais simplificado possível, tá bom? Então, é isso aí, vamos lá para a nossa analogia para ver se fica um pouco mais claro. Boa! Vamos lá. Para fazer essa analogia, tá, pessoal? Eu vou utilizar essa folha de sulfite. Acompanha comigo. Vou traçar uma linha, tá? Aqui embaixo eu vou definir o nome dessa linha como, ou dessa base, né? Vou colocar aqui, ó, base. Vou chamar essa linha de base, ou posso chamar ela também de referência. Referência em relação ao quê? Né? À polaridade oposta, tá? Então ela vai ser minha referência. Aqui eu vou chamar esse ponto, né, um pouco mais, né, de inclinação, de maior potencial. Em relação ao zero, né, esse ponto ele está um pouco mais alto, né? Então o potencial dele é maior em relação ao zero. Então vamos lá, vou traçar aqui uma linha entre esses pontos. Essa linha que eu tracei entre esses dois pontos, eu posso também dar um nome para ela. Eu posso chamar ela de condutor. Condutor. E na outra extremidade eu tenho, obviamente, né, como está aqui embaixo, eu posso chamar de menor potencial. Maior potencial, menor potencial. Quando eu tenho um potencial diferente do outro, eu posso chamar isso daqui, tá, de DDP, abreviação de diferença de potencial. Perfeito, né? Quando eu tenho uma diferença de potencial elétrico entre duas extremidades, automaticamente eu tenho uma pressão. E o nome dessa pressão, né, exercida entre essas duas polaridades, nós chamamos de tensão.
A tensão, ela exerce uma força sobre as partículas elétricas negativas de um átomo, que nós chamamos de elétron, da onde nasceu o conceito de eletricidade, né? Tensão sobre elétrons. Por isso, nós vamos colocar aqui agora tensão elétrica. Perfeito. Quando, né, nós temos a tensão elétrica sobre o condutor, automaticamente também dá início a um outro fenômeno que nós chamamos. Deixa eu só fazer um gráfico aqui para poder explicar para vocês. Tá? Já vamos dar o nome. Ok, ok, ok. Não tem muito espaço aqui, tá? Mas eu vou tentar trazer da melhor forma possível. Perfeito. Nós chamamos, tecnicamente, tá? Esse outro fenômeno, ó, de campo elétrico, tá? Então, olha só, a partir do momento em que nós exercemos uma pressão, né, com potenciais opostos sobre um condutor, nós aplicamos, né, a diferença de potencial entre um condutor ou sobre um condutor, nós criamos automaticamente uma tensão nesse condutor e essa tensão dá início a um campo elétrico. Indica, né, ali a quantidade de campo proporcional à tensão. Quanto maior for o campo, maior é a tensão que circula naquele condutor. Tá? Toda vez que eu aumentar a diferença de potencial entre uma extremidade e outra, automaticamente a tensão entre esses dois pontos, obviamente, também sobe. Subindo a tensão entre essas duas extremidades, o campo elétrico que vai se manifestar, né, ali irradiando ao redor desse condutor, né, também vai ser maior. Então, nós temos ali uma característica muito interessante da tensão elétrica, né, que nós chamamos de diferença de potencial. Sempre que existe diferença de potencial entre uma extremidade e outra, existe a tensão elétrica. A tensão elétrica é a força exercida sobre os elétrons. Os elétrons é uma partícula negativa de um átomo que, quando se coloca, né, em movimento em uma grande escala, dá início ao que nós chamamos de corrente elétrica. Olha só que interessante, pessoal. Lá atrás, lá no início, a gente falou um pouco sobre a questão do volt, né? Aonde entra o volt nessa situação? O volt, tecnicamente, deixa eu até colocar aqui, ó, o volt, né? Foi a unidade de medida estabelecida em 1881 para que a gente possa, né, calcular qual é a pressão entre uma extremidade e outra, qual que é a diferença de potencial entre um ponto e outro, tá? Por isso que, no caso dos multímetros, nós iremos ver os multímetros sempre com duas extremidades, né? Um borne aterrado e o outro borne ligado no potencial que nós queremos medir, tá? Não esqueçam, volt é a tensão? Não. Volt é a diferença de potencial? Não. Volt é a unidade de medida que usamos para medir a diferença de potencial ou a tensão que está sendo exercida sobre um condutor por sua diferença de potencial. Quando nós falamos de tensão ou diferença de potencial, vou trazer a folha aqui. Ó. Normalmente, quando vocês olharem no multímetro, nós vamos ver, né, a representação por um V, tá? V sempre vai representar, tá? Lembra que V é a unidade de medida responsável em calcular a tensão entre uma extremidade e outra, tá? Então, por isso que nós temos ali o V vai medir a tensão de um condutor. Porém, existe uma simbologia ou duas simbologias para representar as tensões, tá, gente? Então, olha só que interessante. Nós vamos ter esta simbologia, tá? Representando a tensão elétrica. Essa simbologia representa, vamos tentar entender aqui, ó, contínua. E aqui representa constante. Tensão contínua, constante. Podemos chamar de tensão também DC.
essa simbologia, ela só vai ser utilizada, tá? Ou essa escala só vai ser utilizada quando vocês forem medir qualquer equipamento eletrônico que tenha orientação de mais e menos, tá? Se o equipamento eletrônico que vocês vão medir, ou o ponto em que vocês vão medir, não tem, né, gente, o sinalzinho de mais e menos, é muito bom estudar um pouco mais sobre ele para entender se ele vai trabalhar ou com qual tipo de tensão ele vai trabalhar. Essa tensão nós chamamos de tensão contínua e ela passa a existir a partir de uma. Opa, deixa eu ajustar aqui, ó. Retificação, tá? Ela passa por uma retificação, ela passa por uma transformação, né, da tensão nativa, né, que vem ali da concessionária, que nós chamamos de tensão AC, né, e é convertida nessa tensão retificada, aonde ela é controlada, onde ela é regulada. Tá? Então, aprendemos que a tensão contínua é uma tensão que passa por uma retificação e é uma tensão, né, regulada. Por ser uma tensão regulada, ela vai ter, tá, positivo, opa, maior potencial, deixa eu corrigir, né, e menor potencial. Tá? Agora, quando vocês forem medir qualquer tipo de eletrônico, tá, gente, que tem essa simbologia, vamos respeitar. Vou pegar o multímetro e mostrar para vocês aqui, ó. Olha que interessante. Aqui no multímetro, tá? Nós iremos ter essa simbologia bem aqui, tá um pouquinho apagadinho, mas é o V tracejado, né? Então, vou medir tensão que tem a representação de mais, tá? Sendo representado pela vermelha e menos sendo representado pela preta, precisamos, né, respeitar essa polaridade, né, e precisamos das duas extremidades para calcular a tensão. Ah, uma outra coisa, entenda que a tensão elétrica é a diferença de potencial. Então, não adianta eu tentar medir tensão elétrica somente com uma ponta de prova, já que uma precisa estar na referência e a outra vai medir. Quando eu vou medir aqui, ó, eu vou dar um valor. Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, 4 volts. Quando eu vou medir a tensão em um equipamento eletrônico, a ponta preta vai precisar estar em um ponto que chama-se ground, terra ou negativo, e a ponta vermelha vai aferir a diferença de potencial entre o zero, tá? Qual que é a diferença de potencial entre o zero nessa situação que eu discriminei aqui? É de 4 volts. Então, o meu multímetro irá encontrar 4 volts referente a essa diferença com base no zero. Tá? Agora, quando eu quiser medir a tensão que vem da concessionária, pessoal, tá? A representação é diferente. Olha só que interessante, né? Ele parece um tio, mas esse símbolo é chamado de senoide, né? A forma correta da pronúncia seria senoide. É um V? Sim, então V representa tensão. Então também existe a diferença de potencial. Toda vez que existir tensão, vai existir a diferença de potencial. Tá? Então, neste caso aqui, né, é a tensão da concessionária que vocês vão ver normalmente discriminado de 100 a 240 volts. Né? Essa tensão é chamada de tensão AC ou tensão alternada, né? Ou tensão de corrente alternada. Tá? Lembrando que tensão é uma coisa, corrente é outra, tá bom? Vamos vir aqui no multímetro novamente. Tá aqui, né? A representaçãozinha do V com a senoide, né? Um símbolo, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês poderem ver por causa da luz, né? Olha lá. Então, aqui, ó, aqui já dá para ver um pouquinho melhor, tá? Então aqui, ó, tem o Vzinho e tem o tio. Aqui tem o V e tem o tracejado. Tá? Então, vai medir tensão da rede elétrica, coloca lá. Vai medir tensão, né,
de algum equipamento que passou por uma regulagem, né, uma retificação, nós iremos utilizar essa outra escala. Lembrando, esse multímetro, tá, pessoal, é um multímetro auto ranger. Então, automaticamente aqui, ó, ele vai calcular o valor. Mas se você estiver usando um multímetro que não é um multímetro auto ranger, tá? Aí, na hora de utilizar, vocês vão precisar pré-selecionar a escala adequada para esse multímetro. Boa. Agora nós iremos medir uma placa. Tá? Vou trazer aqui um smartphone para validar, né, o que eu havia passado para vocês. Está aqui o nosso smartphone. E vamos lá. Multímetro. Tenta deixar ele aqui em cima. Ok. Não sei se a luz tá refletindo muito aí, né, gente? Ok. Ok? Tá? Então, vamos agora selecionar a escala adequada. Tá? Como se trata de um smartphone, o smartphone trabalha com tensão contínua, selecionei a escala de tensão contínua. Tá? Já sei que é uma tensão contínua, vou colocar aqui ó, a ponta preta na base. A minha base, o meu terra, né, seria toda a parte metálica desse smartphone. Então, vou colocar a preta na base, tá? Como vocês estão vendo, qualquer parte da base. E com a ponta vermelha, eu vou medir a distância entre o menor potencial e o maior potencial. Eu vou medir a tensão, né, que está sendo exercida do maior potencial ou entre o maior e o menor potencial, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, esse componente e eu consigo ver que a diferença de potencial entre 0 e a ponta de prova, né, que representa o maior, é de 3.353,54, variando milivolts, ou 3,3 volts, tá? É assim que nós iremos medir ou aferir as nossas tensões. Vou pegar aqui outro ponto, eu vou pegar exatamente esse ponto e nós temos aqui, ó, 1.821 milivolts, né? A diferença de 1.821 milivolts ou 1,8 volts, né? Entre o maior e o menor potencial. Tá? Então, vai medir tensão, não esqueça, selecione a escala correspondente, coloque a preta no zero e vamos medir com a ponta que vai calcular, né? Que vai analisar a diferença entre o zero. Tá? Aprendemos que para medir tensão, nunca medimos tensão se a gente não tiver a referência. Sempre é muito importante que a gente tenha uma referência. A tensão elétrica não trabalha sozinha, ela trabalha em par. Né? Então, próxima matéria que nós iremos estudar, próximo assunto que nós iremos abordar é a relação entre tensão e corrente elétrica. Mais uma coisa, tá, gente? Não adianta medir a tensão elétrica, tá? Não adianta medir tensão elétrica se vocês não entender o que vocês estão procurando. Vocês estão medindo a tensão naquele ponto? Estão. Estão medindo aquela tensão naquele ponto proveniente do quê? Qual é o trabalho dessa tensão, né? Qual que é a finalidade dela? Qual que é a responsabilidade dela naquele ponto? É muito importante fazer esse tipo de pergunta para que vocês possam evoluir e crescer. Espero que vocês curtiram. Não esqueça de deixar o like, né? E até a próxima que iremos abordar corrente elétrica. Um abraço.